Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra. E hoje vocês pediram e a gente trouxe maravilhosa Patrícia Eno com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Prazer, gente. Nossa, honra minha de poder estar aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência profissional com você. Stephanie, obrigada pelo convite. Imagina. Gente, para quem não conhece a Patrícia, já vai lá no Instagram e segue ela. A gente vai deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. Patrícia é especialista em arquitetura, não é isso, Patrícia? E vai trazer um pouquinho sobre a experiência corporativa, experiência de projeto. Tudo isso a gente vai ver hoje nesse episódio, tá certo? E antes da gente começar, eu queria agradecer, você já sabe, a Sebrace, que é quem? A marca do vidro, você já conhece. Obrigado, Sebrace. Beijo enorme. Vambora, Patrícia? Bora. Ligar no 220 agora? Ligado, já tô ligada. Me conta quem que é a Patrícia. Olha, complexo, né? Porque Patrícia, nós somos tantas pessoas, né? Numa Somos só. muitas. Somos muitas, né? Mas Patrícia Eno, sou arquiteta de formação. Eu estou aí já uma carreira de um pouco mais de 17 anos. Iniciei na parte, minha vida profissional, né, no mercado de trabalho, na construção civil aqui do Rio de Janeiro. Uhum. E trabalhei em duas grandes construtoras, né, onde eu fui aprendendo mais a respeito de como que é uma empresa grande, porque até então eu tinha estagiado em escritórios menores, né, mas não por falta de importância, mas de nomes bons, assim, no meio do mercado de interiores, né? Pedro Paranaguá, Jário Decender, Beatrice Gold, faz um beijo, né? Foi uma bagagem muito boa de interiores que eu tive, mas eu tinha muita curiosidade e queria muito aprender sobre como trabalhar dentro de uma construtora, de uma empresa grande, né? Onde a gente tivesse lá setores como administrativo, financeiro, contábil, Isso era uma vontade sua, que veio de você mesmo. Sempre soube que eu iria ter o meu escritório, mas eu entendia que eu precisava passar por alguns estágios antes para poder ter um pouco mais de maturidade no quesito administrativo, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito técnico. Sim. Tanto é que logo, um ano depois de eu me formar, já fiz logo um MBA totalmente fora da área, que é Project Management, pela FGV. Então, foi assim, eu queria realmente sair da bolha da arquitetura. Então, tinha gente ali de tudo quanto é jeito, de áreas, né? Tipo direito, tinha até um médico. Eu lembro, até tinha engenheiros, engraçado. Foi muito legal, onde eu tive acesso à matemática financeira, sabe? Coisas São assim experiências, né, que a gente vai adquirindo com o tempo. Como eu queria ser uma empresária um dia, o sucesso, né, de qualquer empresário é você saber administrar ele. E eu era muito técnica. Mas, enfim, então esses quase 10 anos no mercado de trabalho foi maravilhoso porque eu consegui crescer, entender como é que é o mercado, né, no macro. E também tive a oportunidade de participar de um projeto internacionalmente conhecido, que foi a Vila Olímpica, Vila dos Atletas, né? Nas Olimpíadas 2016. Não, no PAN não. Nas Olimpíadas 2016. Então, eu trabalhava na Carvalho Rocha, era uma das líderes da Carvalho, que orientava toda a equipe que estava lá contratada da SPE lá, né, para poder fazer a execução da obra. E eu coordenava a parte dos projetos. E aí era o projeto dos 7 condomínios, desde a concepção do produto, depois do bairro, depois do parque, e finalizei no stand, onde a gente ganhou a maior maquete feita na América Latina. Caramba! Então você foi desde do planejamento do apartamento... do produto, do prédio, né? Até as áreas comuns. Isso, tudo. Foi uma experiência de vida ali, e de vida mesmo, porque imagina você fazer 7 condomínios ao mesmo tempo e 3.604 unidades. Assim. Você faz uma logística até prévia, avaliando que não vai ter nem empresa de concreto para logisticamente te atender. Caramba. Então, lá tinha uma usina de concreto, uma usina de aço. Ou seja, além do planejamento do projeto, você tinha vários projetos terceirizados dentro do canteiro de obra. A gente teve que criar uma escola, inclusive, para preparar pessoas para ser pintor, para ser pedreiro, porque a gente tinha um prazo, né, para o COI entrar e fazer toda a instalação dele, e depois o retrofit. Mas para a gente conseguir
ter esse prazo em massa, com essa quantidade de construção, eles realmente têm que prever. Então, tinham setores analisando isso previamente, né? Caramba! Então, foi, assim, incrível, assim, para mim, essa experiência. E hoje, né, no Retrofit virou um condomínio, né, de alto padrão, que é o que a gente conhece, que é a Ilha Pura. E, então, foi uma experiência maravilhosa, assim, que finalizou esse projeto lá em 2014, né? 2015, mais ou menos, eu saí. Aí, sim, eu fundei o meu escritório, né? Inicialmente, a gente fazia muito projeto corporativo, porque eu tinha muitos amigos engenheiros, né, no caso. Muitos amigos empresários também. Então, eu iniciei muito nessa parte, até entrar um pouco para a área residencial. Porém, hoje a gente tem focado mais em projetos corporativos e comerciais, né? Onde hoje a gente já fez projetos para alguns restaurantes como o Gigante Nordestino, não sei se você conhece. Sim, com certeza, eles já tinham 3 unidades de rua. E assim que eu entrei, a gente entrou para refazer a modelagem, né? Porque o que a gente gosta é isso, né? De desafio, desse de empresário, emoção. daquele empresário que já conhece, está no ramo e que está naquele momento de querer crescer, né? Ter outras possibilidades, alavancar o negócio dele, ou talvez através de franquias, né? Querer fazer do negócio dele uma franquia, ou fazer uma expansão mesmo do negócio. Só que aí ele precisa de uma equipe, né? De arquitetura, de engenharia, de tantas coisas. Então, a gente gosta de entrar nesse momento, desse empresário que está nesse processo de expansão. E com o Gigante Nordestino foi isso. Eles já tinham, né, 3 sedes, e aí a gente entrou para fazer a remodelagem, né, para criar um padrão, né, para poder manter, né, em todas as lojas. E a partir disso a gente faz todo o apoio arquitetônico do início ao fim de projeto e auxílio lá na obra também. Tem a equipe da obra que ele contrata, mas a gente apoia no quesito de projeto. E, além dele, também, a gente fez a charutaria da Rio Design Barra, que é um modelo container de loja. Ele já tinha uma loja lá no subsolo, só que por conta daquela lei que não pode fumar em ambientes internos, em 2009, ele acabou perdendo essa experiência do cliente dele degustar o produto, né? E aí, a gente sugeriu criar um modelo de container de loja para ele. Que foi uma sacada, porque aí... o shopping, que é o Rio Design Bar, já estava no limite de área construída, né? Então, não dava mais para construir nada fora do shopping. E aí, foi uma opção que a gente deu, porque realmente seria um período de colocar esse tipo de construção. E outras lojas também que a gente está fazendo agora uma recentemente, que é um restaurante italiano, que também está para ser de expansão, que chama Maglia, que está para surgir no shopping Nova Iguaçu. Opa, Nova temos Iguaçu, outros projetos adoro. aí. Vai ser lá pertinho de casa, que perfeito. Parquinho infantil também, que a gente está fazendo agora a remodelagem dele também. Para ser no Norte Shopping, vai ser bem legal. Você comentou alguma coisa sobre o fundo do mar, não é isso? Então, é um parquinho que já existe hoje lá no América Shopping. E ele se chama Quintal do Nicolau. Se você conhece, vai ver como é a gracinha. E agora eles estão querendo expandir, então a gente está criando um novo modelo, né, de imagem para esse parquinho. E a ideia é ser no fundo do mar. Mas o Nicolau são 4 macaquinhos. Então, a gente está, talvez, criando alguns modelos de... Vamos botar o Nicolau surfista ali. Esse que a gente vai fazer para o Norte Shopping, ele vai ser bem carioca, bem praiano, bem... legal. Bem a nossa vibe aqui, né? Vai ser bem gostoso de apreciar não só as crianças, mas também os adultos. Porque vai ter o espaço deles também, que a gente está pensando. Vou dar muita informação, não. Não vamos, mas vamos parar com os vocês vão saber. Entrem lá no meu Instagram que vocês vão ver, que a gente sempre divide um pouquinho. Show. Mas e aí, nesse meio tempo, como é que ficou a Patrícia mãe? Porque eu sei que você é mãe de 2. Isso, 2 meninas. Uma loira e uma morena, Duda e Manu. Então, bom, é sempre desafiador, né? Para toda mulher empresária, trabalhar e cuidar, né, da educação dos filhos, marido, casa, né? Não que essas atribuições não sejam divididas com o marido, mas a gente entende a responsabilidade que a gente tem enquanto mulher, né? Mãe. Socialmente, isso acaba caindo na nossa conta, de uma forma ou de outra, né? Então, eu nunca tive muito problema com essa questão de trabalho, porque, como eu te falei, eu sempre estagiei, sempre trabalhei, sempre, enfim, graças a Deus, tive um caminho, assim, crescente, próspero que Deus me deu. E só que, lógico, né? A gente tem as batalhas emocionais que a gente acaba carregando, trazendo pra gente. Então, quem nunca se comparou com outras, né? Mães e amigas, enfim, que a gente para, né, um momento para pensar, nossa, será que
eu tô no caminho certo? Será que eu devo diminuir um pouco o meu Poxa, trabalho? elas estão crescendo, a gente vai perder alguma coisa. Exato. Então, quando na minha primeira gestação, eu ainda estava no mercado de trabalho. Então, foi muita correria, não tinha essa opção de pensar. Quando eu entrei e empreendi para o meu escritório, eu ia engravidar. Então, olha só que loucura. Quando eu saí, pouco tempo depois eu engravidei. Você é intensa, né? Porque você casou na semana que formou. Foi muito doido. Engravidou no período que estava empreendendo. Eu acho que é por conta de pressão mesmo, porque meu pai falou assim para mim, olha, você só casa se você passar na faculdade com nota boa, tal. Se formar com nota boa. Aí eu falei assim, então tá, eu já tô com meu marido desde 16 anos. Caramba, que legal. Quantos anos de casado? Já temos aí, faz a conta. Meu marido vai matar que eu nunca lembro. Em 2006, 16... Fecha a calculadora. Temos aí muitos anos. Uns 20... Gente, 16... 17 anos. 17 anos. Caramba, é uma estrada já, né? E aí, meu pai falou isso, eu falei, gente... Aí eu trabalhava... estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste todos os dias. Muito engraçado. E aí, final do ano, foi dia 13, não esqueço, foi dia 13 de dezembro, a minha banca. E eu saí de lá com o professor já me dando com louvor. Eu falei, não acredito. Eu fiz a reestruturação do gasômetro, não lembro, não esqueço disso. E aí, a primeira coisa que eu queria falar pro meu pai, eu falei, meu pai já tinha comprado tudo. Não tinha nem como negar, né? Porque meu casamento era dia 21 de dezembro. Caramba! Dia 13. Não sei por que eu fiz isso, gente. Planejem mais tempo, né? Não precisa fazer isso. Isso foi loucura da minha cabeça. Mas, enfim, eu fiz. Então, dia 13... É coisa de jovem. A gente gosta de viver com emoção. Eu acho que eu queria virar um ano diferente, sabe? Casada já, formada e tal. Acho e que foi aquela um pouco ansiedade disso. Da prosperidade, né? Porque a gente tem alguns parâmetros para ser feliz na sociedade, né? Você tem que estar com a faculdade, ok, terminou a faculdade, você tem que estar casada, você tem que ter uma família legal, você tem que ter um carro legal, você tem o checklist, né, da sociedade. Esse tem que é muito cruel, né? Mas, enfim, eu fiz essa loucura, mas deu, graças a Deus, tudo certo, casei, foi maravilhoso e acabei entrando no mercado de trabalho. Então, na primeira gestação, voltando à questão, eu estava no mercado de trabalho e na segunda eu já estava empreendendo. E aí eu botei para mim, eu falei, não, na primeira eu só tive acho que 3 meses de licença, porque eu já tinha tirado 15 dias de férias quando eu entrei, e aí depois tem uma coisa que eu tive que sair de licença maternidade um pouco antes, porque meu tampão acabou caindo. E foi uma confusão, então eu tive muito pouco tempo com ela. E aí, então, na minha segunda, eu falei, não, eu vou dar no mínimo 6 meses para mim, porque é necessário. Olha a ilusão da empreendedora. Não, eu nem consegui, né? Deu um mês e já estava assim, nervosa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Menina, mas assim, eu tentei, tá? Eu até consegui 6 meses, mas parada não fiquei. O que eu comecei a fazer? Vendi Mary Kay, olha que loucura. Falei, cara, vou fazer alguma coisa que até para minha filha mais velha tá mais próxima de mim. Aí ela fazia vídeo comigo no YouTube para falar sobre cada produto e tal. Eu abria, fazia um unboxing com ela. Enfim, foi um momento muito legal que a gente se aproximou bastante. E eu lá naquela labuta com o bebê, né? Vivendo esse momento 2 filhos. E assim, puerpério, né? Que é enlouquecedor para qualquer mulher. E você estava empreendendo, vendendo Mary Kay, com a filha pequena, com um nenenzinho recém-nascido. É pauleira. Eu vou te dizer que eu volto a lembrar, é uma delícia. Assim, a gente, lógico, no momento da luta, a gente fica, né, sem pensar se aquilo ali é bom ou não. Mas depois eu penso, gente, que momento bom que eu tive, né? Eu pude ter esse momento só com as duas ali, né? Não tendo aquela obrigação de trabalho tamanha, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei porque realmente o orçamento lá de casa foi necessário para eu trabalhar. Então, não era também uma questão de eu trabalhar porque eu gosto. Eu realmente gosto, me sinto próspera no que eu faço, mas é uma necessidade também, entende? Então, não é... Muitas vezes eu ainda gostaria de chegar num momento que eu não preciso, né? Vamos ser a esposa lá, né, que vai às 10 horas da manhã na academia. Seremos um dia. Eu acho legal e que se você faz isso, cara, aproveita todo o tempo que você tem para poder ou se doar, né, servir outras pessoas no seu melhor, ou aprender muito com os outros. Que eu acho que é esse... Se você tem essa oportunidade, você não pode deixar perder a oportunidade. Então, no meu caso, eu, enfim, tinha que trabalhar e aí... Mas teve um momento de comparação, né? Que eu queria chegar nesse ponto.
que eu falava, muitas amigas minhas não trabalham, eu ficava, eu queria tanto, mas no mesmo momento... Gente, não adianta, esse negócio de comparar não dá certo. Sua vida é você. Você é você. Você não, nem teu DNA é igual a ninguém. Entende? Então, não tem como. Exatamente. E aí, foi num momento que eu estava fazendo um projeto. Aí, já tinha voltado, né? A fazer projeto. Projeto para um amigo, que ele é dono de uma instituição de coaching, né? É o Instituto Americans Coach. E aí ele falou, eu comecei a desabafar com ele, olha, já que tu é coach, eu vou falar aqui tudo para você. Você vai servir de meu psicólogo. Eu tô frustrada porque eu achei que eu queria ter esse tempo de qualidade que falam que mãe tem que ter e tal. Mas, cara, eu tô com elas, mas eu faço só para elas me terem, né, ali junto. Mas eu não tô 100% ali. Eu queria fazer alguma coisa que realmente eu gostasse de fazer. E eu esquecesse celular, esquecesse qualquer coisa que tivesse ao meu redor, sabe? Então, que seja 1 hora, 2 horas, que não importa. E aí, ele, não, amanhã de manhã aparece lá no meu escritório que eu vou conversar com você. Tá bom. Aí, eu fui lá, e aí ele me apresentou um curso chamado Análise de Perfil Comportamental. E, bom, a gente é muito técnico, é arquiteto, né? A gente, enfim, deveria, né? É um erro. Como que a gente não tem aula de psicologia e administração na universidade? Eu não sei... Super precisa, né? Não sei como a gente não tem, mas enfim... E aí eu fiz esse curso, me apaixonei, só tinha psicóloga, coach, que eu achei o máximo. E arquiteta e eles lá achando no meio. loucos, achando o máximo também eu porque, né, disruptivo, né? Como assim, alguém da área técnica? E aí eu simplesmente me apaixonei e comecei a fazer o autoconhecimento. Então, nunca fui contra fazer terapia, nada disso, mas não sei porquê. Eu acho que a nossa sociedade não leva a gente para esse lado, né? Do autoconhecimento. Acha que é só a gente que tem problema, ou quando você passa por algum problema da vida que você vai para uma terapia. Mas, na verdade, da mesma forma que a gente vai para uma academia cuidar do corpo, né? Da mesma forma que a gente vai para a escola ou para a universidade estudar, aprender do nosso intelectual, as nossas emoções influenciam totalmente o nosso comportamento. Então, como é que a gente não tem um médico, um psicólogo de gaveta, sabe? Para conversar sobre a vida. E é uma pessoa técnica ali para poder te ajudar a orientar, lógico, dentro da linha que você acredita, sobre as suas emoções. Sobre suas questões pessoais. Sim, porque cada ser humano é natural, vai ter sua questão. Todo mundo. E a gente passa por milhões de fases na vida, né? Então, eu estava nessa questão da maternidade e comparação. Será que eu tenho que dar o check da sociedade, do biscoitinho amanteigado, do nananã? A mãe que veste, que leva o bolo para a escola, que assina lá. Vou fazer para vizinha. Gente, eu nunca tive... Essa vizinha que eu tenho atualmente é um amor. Rô, beijo para você. Ela fez biscoitinho amanteigado para mim quando eu me mudei. Nunca tinha vivido isso. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que aprender esse negócio para dar para ela. Amor, compra uma Coca-Cola que a gente vai dar pra vizinha. Foi até nesse momento que eu falei, caraca, vou aprender, já que eu tenho que fazer com as meninas. Até assim. Mas, enfim. E aí, nessa questão de comparação, e eu entendendo quem eu era também nesse momento ali como mãe... Aí fui fazer outros... Aí amei esse tema de desenvolvimento humano. Para mim foi uma coisa enlouquecedora. Eu falei, cara, saí literalmente da bolha da arquitetura e entrei num mundo, assim, incrível. Que aí eu fiz um outro curso chamado Análise de Perfil Corporal, que é com o Corpo Explica. E depois eu fiz formação em coach também nessa mesma instituição que eu fiz o comportamental. Enfim, aí eu descobri neurociência, também aplicada à arquitetura. E aí foi nessa época que eu comecei a ver que eu consegui compreender melhor. E sim, melhorei muito o meu entendimento, inclusive aquelas brigas que a gente tem com o marido, que a gente não entende, que é sempre aquela mesma coisa. Só que o delicado dessa parte foi porque eu tinha um conhecimento, ele não, né? Aí ele brincava, você tá lendo a minha mente, você tá meio que me manipulando. Eu falei assim, não, amor, deixa eu te ensinar. Aí fica meio assim, né? Hoje até sabe, hoje está mais aberto para... Mas foi muito legal porque eu conseguia me comunicar. Porque a boa comunicação não é aquela que você fala, é aquela que você faz a pessoa entender. Exato. Então, se eu sei qual é o comportamento da outra pessoa, eu mais ou menos sei da forma que ela pensa. Então, a forma que você pensa é a forma que você expressa, né? Então, vamos falar, se eu tenho alguma ideia, igual um projeto, né? Eu tenho uma ideia e você me passou. Mas tem muito mais dessa ideia que você quer dentro da tua cabeça, né? Então, não posso simplesmente, eu como arquiteta, chegar e achar que é aquilo, ou simplesmente só usar as tendências de mercado no projeto, como se fosse uma coisa, assim, apartada do cliente, né? Vamos falar de, por exemplo, um projeto residencial. Tem que ter o comportamento da pessoa. E, muitas vezes, o nosso cliente não sabe quem ele é. Ele não sabe nem o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Às vezes ele foi na casa da amiga, gostou daquela sala, daquele jeito, que é aquela decoração, achou bonito, mas não parou para pensar se aquilo ali faz sentido para ele, entende?
E o bonito é muito relativo, né? É muito pessoal, inclusive. Eu entendo que cada profissional tem um estilo e tem que ter um seu traço, né? Porque nós somos indivíduos, pessoa, né? exato. Nós somos um ser também que lança aí uma tendência de gosto. Mas eu entendo que cada projeto tem que ser realmente de acordo ou ao público-alvo, se é um empreendimento comercial, ou ao colaborador, se é um corporativo, ou a cultura da empresa, né? Quem é aquele avatarzinho ali daquela cultura daquela empresa? Você vê a Nike, Google, todas as empresas. Você vê que a arquitetura, o ambiente de trabalho deles é totalmente impresso, na verdade, a cultura é totalmente impressa na arquitetura. Então, ela fala por si só, né? E residencial, tem que falar sobre aquela família, sobre aquelas pessoas que estão ali vivendo. Então, como não conhecer sobre o comportamento humano? Foi aí que, quando eu tive um boom, ao contrário de muita gente, mas eu abri uma empresa 100% online também. Depois é um papo de outro podcast. Ela tá me prometendo parte 2 já. Vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo. Não vai dar tela aqui. Mas eu abri uma empresa 100% online para quem mora de aluguel. Ou para quem empreendedor que está começando. Como a minha empresa é high ticket, é de alto padrão, vamos dizer assim, eu queria ter oferecer um produto 100% online que fosse acessível para as pessoas também, né? Mas que tivesse um nicho específico. Eu não queria que fosse só projeto online, sabe? E tem uma questão também minha de querer ajudar recém-formado, que aí é um papo que eu vou falar depois para você. Mas, a princípio, essa empresa ela foi criada em junho de 2019. E quando chegou 2020, né, ela cresceu muito, porque muitas pessoas que tinham até um imóvel saíram, por exemplo, apartamento pequeno, assim, ou médio, queriam sair para alugar uma casa maior, mais confortável, da pandemia e tal. Então, teve muito isso. E no Brasil todo e fora. A gente teve em todos os lugares. Já fizemos um projeto na Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos. Então, assim, para mim foi um uau, que eu não imaginava. E aí, nesse processo de ter muito projeto, você acaba tendo que organizar a sua equipe, né? Você precisa ter, porque nosso trabalho depende de mão de obra, né? Depende de pessoas. Então, não é aquela coisa escalável, que aí dá o desafio dentro da Construtec, né? De toda a parte de tecnologia da nossa área, essa coisa escalável pela questão da mão de obra física das pessoas, né? Então, eu falei, cara, mas eu estava pegando pessoas que entravam, mas não ficavam, aí saía, aí eu tinha um turnover ali absurdo de pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que ter alguma coisa de RH, né? Porque a gente é tudo, né? A gente é financeiro, a gente é marketing, vendas e RH. E aí eu falei, cara, eu preciso então adaptar tudo que eu aprendi na parte do comportamental para essa entrevista. Porque aí eu vou entender qual é o comportamento daquele arquiteto, daquele estagiário que, na época, eu só contratava estagiário. Está se propondo a entrar na minha empresa. Está se propondo a entrar se faz sentido para ele fazer esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. E aí, pronto, que aí começou a dar certo. Eu comecei a fazer a entrevista, aí ele preenchia também, porque eu tenho um formulário que você preenche e aí gera um relatório dizendo exatamente o teu tipo de comportamento de liderança, o de influência, o teu avatar, o teu arquétipo. Isso é muito interessante, porque você já, numa entrevista, você consegue traçar alguns perfis comportamentais. Tudo. E com a informação que ele deu. Isso é o pulo do gato também que eu achei. Porque muitas vezes a gente faz a entrevista, a gente faz a pergunta para ele, né? E acaba que, dependendo da forma que você pergunta, você influencia um pouco a resposta. Mas esse não, é um link que ele recebe, é um formulário lá de umas perguntinhas. Sim, não, talvez, nunca. E o fato dele não estar presente, tipo, tete a tete com você também, já dá uma análise pessoal dele do que ele sabe sobre ele. Então, eu só falo o seguinte, evite o talvez. A resposta talvez, porque talvez será a sua resposta, o seu relatório, entendeu? Não, e a sua resposta também. Talvez você entrou na empresa. Talvez, não tem como. Enfim. E aí foi legal, porque eles ficavam assim assustados, né? Realmente, eu nunca, anos de mercado, nunca nenhum RH fez essa avaliação comigo. Ainda existe uma falha absurda nessas empresas, nessa área. Mas, enfim. Aí eu falei, cara, que legal, deu certo, montei um time legal. E falei, cara, agora, será que eu consigo botar isso no meu briefing de projeto, na etapa inicial de entrevista com o cliente? Porque isso vai ajudar, porque qual era uma dor que eu tinha no escritório? Era lucro, né? A gente vê muito projeto, a gente cresce a equipe, a gente paga a conta, a gente faz tudo. Mas cadê o lucro, né? Que fica ali perdido, né? Você não sabe. Então, às vezes, eu falava, gente, parece que eu estou crescendo, mas só de volume. Mas cadê aquele... Eu tinha alguns sonhos que eu queria conquistar, que eu falava, cara, eu estou vendo aqui que
trabalho não vai me ajudar a fazer isso. Não vai me ajudar a conquistar isso. Será que eu tenho que abrir uma empresa de imobiliário? Porque, vamos lá, né? Eu orço bastante coisa aqui. Eu sei quanto que é um sofá, quanto que é uma mesa. E aí Pô, esses empresários estão ganhando mais que eu. Você acaba e eu tô dando cliente para eles. Você vai agregando funções e coisas na sua cabeça. É muita responsabilidade, é muita coisa. E eu comecei a ficar com estafa disso, né? Falei, cara, eu preciso gerar algum método de trabalho aqui, né, inicial, que acelere meu processo criativo e que não dependa tanto de mim, sabe? Também, sabe? Que a empresa funcione independente de você. É lógico que vai sempre depender, porque minha empresa é pequena e eu acho que até eu traçar essa linha 100%, tá? Um Oscar Niemeyer da vida, que outras pessoas já sabem fazer por ele. Mas, assim, eu acho que nem é meu caso, mas é difícil, né? Não é fácil. Mas, assim, tem que soltar e a gente tem que facilitar esse processo. E aí foi que eu, fazendo, assim, literalmente, uma pesquisa com os meus clientes, né? Pedi autorização, lógico, de fazer a análise com eles inicialmente para entender melhor. E aí, depois de todos os resultados de projeto que eu tinha, de layout, porque, assim, no meu escritório a gente faz esse projeto 100% online, que é para alugados, ou arquitetônico residencial, que é terreno, fazer construção de casa, ou interiores, que é residencial, corporativo e comercial. Então, por exemplo, aí eu separei, né? Porque você tem que separar o tipo de projeto. E aí eu vi que, por exemplo, no arquitetônico residencial, um cliente com esse perfil pragmático tinha um perfil de layout de casa, mais, vamos dizer assim, aberto, mais imponente. Um outro que era mais entusiasta, que é o cara que é mais, vamos dizer assim, que é relacional. Ele tinha a cozinha sempre americana, integrada com a sala, com a área gourmet, que é tudo integrado, porque é o cara que gosta de receber pessoas e quer estar junto com as pessoas onde eles estiverem, entendeu? Então, era muito, muito padronizado. Eu falei, gente, será que é coisa da minha cabeça? Eu comecei a fazer isso. Falei, gente, eu tô ficando louca. Eu realmente me achei louca. E aí, olha só, já vai um gancho para você que tá em casa. Ela tá dando uma dica aqui de ouro para você, se você não pegou, que é você criar metodologias para facilitar o seu processo criativo. Ela tá te contando a metodologia dela, pelo amor de Deus, presta atenção. Eu já tinha metodologia para todas as etapas de projeto no escritório, né? Como eu quero a nomenclatura no Drive, organização de Drive, quais são os programas que eu uso, como que usa, sabe? Tu já tinha isso. Mas o criativo, né, acaba sendo criativo. Então, como que eu vou criar algo padronizado? E eu via que quanto mais rápido eu ia em todo o ciclo de projeto, mais agenda eu tinha para pegar novos projetos e, consequentemente, aumentar a minha cartela de clientes, né? Ali. E outra coisa, uma coisa que foi muito incrível para mim, é a fidelidade do meu cliente já atual. Porque melhor que você deixar a agenda aberta e fazer prospecção nova é você receber a indicação do seu próprio cliente, porque ele já viveu aquele processo com você. Exato. Então, a indicação dele é super quente. Então, era muito mais vantajoso você gastar energia, que fala, né, que eu acho que é válido, com esse tipo de cliente que gostou e você trabalhou bem. Ele já vem pronto para te aceitar, né? Exatamente. Você não precisa provar para uma pessoa que você é capaz. Ele já vem pronto, porque é natural indicação, dele. gente, as tudo pessoas de bom. vão estar naquele ambiente que a gente fez o projeto e ele dali naturalmente, né? Então, essa indicação aumentou e aí eu vi realmente um aumento na lucratividade do meu projeto, do meu escritório. E aí, beleza. Mas só que aí eu comecei a falar, né? Aí tenho muitos amigos em comum, inclusive, que vocês fizeram um podcast aqui com eles, o Marquinhos e o Ávila, maravilhosos. Então, falava muito sobre isso, sobre um perfil corporal até a mais, porque é algo muito visual, a gente é arquiteta, né? Tudo muito visual, então é mais fácil da gente prestar atenção. Aí eu falei, gente, olha que loucura que aconteceu isso comigo. Será que aconteceu isso com você? Porque quem que eu vou dividir, gente? Era loucura da minha cabeça. Planilhas, assim, divididas por projeto, com categoria de com tipo de comportamento de cliente. Aí eu falei, gente, será que é coisa da minha cabeça? Eu falei, vamos embora, vamos usar isso aqui. E dava super certo. Lógico que cada projeto tem a sua particularidade. Não estou dizendo que vai ser... Imagina você ter um Pinterest à sua disposição. É isso aí. Mas... quando você começa um projeto, você já faz esse É como briefing, se fosse o esboço ali do filtro projeto. do Pinterest, sabe? Então, eu já tenho pastas específicas para tipo de perfil. Então, por exemplo, perfil oral, que é o corporal. Ele tem uma pasta lá no Pinterest que a gente só entra ali e já filtra as informações de referências de criativo.
Pô, então, legal. assim, além dos formulários, tem também das imagens de referência, né? Você entrou nessa questão do Pinterest, eu queria abordar isso com você, porque, assim, eu vejo muito, principalmente pessoas que têm esse lado criativo, um pouco de preconceito de você ter que pegar referências no Pinterest, por exemplo, que é uma plataforma criativa. Sério? Sério? Nossa, nem eu nunca ouvi Eu falar. queria saber o que você acha, porque, assim, existem pessoas que acham que o processo criativo é uma coisa que tem que surgir do nada, entendeu? Que tem que ser uma coisa extremamente exclusiva dele, assim, sabe? Não. Então, assim, e eu não, eu penso que a criatividade, ela é elástica e ela é construída. Se você começa a olhar imagens de determinado assunto, com determinados aspectos, daqui a pouco você está criando em cima daquelas referências que você tem. Não que você vai copiar e colar, porque isso não é criar. Mas você tem que ter referência de algum lugar. Lógico. Não, eu digo mais. Eu acho que o processo criativo ele é muito além do Pinterest, né? Ele faz parte da nossa... É tudo que você já viveu. É a tua experiência de vida, né? É o teu olhar com relação à vida sobre alguma coisa. Então, lógico que eu não vou estar olhando o Pinterest e só aquilo ali que está sendo mostrado para mim ou sugerido para mim é o que vai me incentivar. Não, tem a minha história, tem a minha cultura do Brasil, do Rio de Janeiro, da onde eu moro. Entende? Da minha família, do que eu acredito enquanto valores e missão e vida. Então, assim, eu acredito sim que o cliente veio até mim porque ele concorda com a forma de eu falar, de eu me expressar, dos meus valores, né? E isso tá compatível. E aí já começa já diminuir o filtro, né? Mas o Pinterest, gente, é uma ferramenta igual... Vamos imaginar assim, ó, para vocês que são fora, né, da nossa área, o Google, né? Ou o ChatGPT, por exemplo. Né? Bom, vamos falar do Google. É igual você ir no Google e falar, gente, onde fica o Parque Shopping? Qual é o endereço do Parque Shopping? Qual é o CEP? Sabe? Ele não vai te dizer o que é, ele vai te dizer como você vai fazer. Então, na verdade, é um processo químico que acontece no nosso cérebro que faz com que juntem várias informações que muitas vezes a gente não sabe nem explicar em termos, em palavras. Então, aquelas imagens ali... Lógico que no Pinterest tem as palavras-chave, né? Se você tem que saber pesquisar, igual como você pesquisa no Google, que tem uma forma, né? Mas, então, são palavras-chave. Aí você vai colocando palavras-chave que você entende que tem a ver com... Por isso que eu falo que eu já tenho uma pasta filtrada por comportamento de cliente. Que te facilita, né? Porque eu já usei as palavras-chave para aquele tipo de perfil de cliente. Então, facilita a vida, porque realmente, quando você chega do nada e botar ali, tudo aparece ali para você e realmente você perde um tempo. Vira uma salada de frutas na sua cabeça. Perde um tempo e, às vezes, você até vê outra e pode te confundir com outra. Então, assim, sobre essa questão do Pinterest, eu nunca ouvi e eu não concordo porque eu uso muito. Eu sou daquelas que eu preciso de inspiração da Escandinávia. Assim, lógico que são coisas que você tem que avaliar, né? Aquilo lá funciona lá naquele país. Nesse país aqui não funciona. Tem que sempre ter essa maturidade, sabedoria para entender o que funciona, o que não funciona. Porque não dá para você criar uma coisa sem saber que aquilo ali é possível de construir ou se aquilo tem um prazo hábil ou se tem um custo que vai ser, no mínimo, dentro daquele budget que você está colocando ali para o cliente. Porém, eu tenho essa maturidade, né? Você tem que ter essa maturidade para entender. Então, assim... Sobre o Pinterest, realmente, acho péssima essa informação de que você não tem que usar. Eu acho que sim, tem que usar. É uma ferramenta que está aí, é mais uma ferramenta que está aí ajudando a gente para trazer informação. Mas como tem outras, Google Earth. Quero saber lá, não vou... Nossa, eu usava muito o Google Earth para fazer... Ai, meu Deus, como chama? Esqueci agora. Quando você põe a sua maquete 3D... em cima do Google Earth para você localizar. Sim. Não vamos muito, não. Quero ir no Museu do Louvre. Não tenho dinheiro para ir. Nunca fui na França. Vai lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma passeadinha, gente. Hoje a gente vive numa era incrível, assim, de informação. Então, e é muita coisa gratuita. Então, se você não está aproveitando esse momento, está perdendo. Então, assim, temos muitas ferramentas hoje em dia para poder facilitar a nossa vida. Só que, realmente, muitas ferramentas também, se você não planeja, não organiza, atrapalha. Então, por isso, o método foi importante para mim. E aí, passando
nesse tempo todo, conversando com amigos, falando sobre isso. E todo mundo falava, eu sou o quê, então? Eu sou o quê, então? Aí, no que é essa eu sou o quê, então? Um amigo meu, empresário, me convidou para fazer uma palestra para 40 arquitetos. Ai, que bacana. É bem legal. E aí eu fiz essa palestra falando sobre essa análise de perfil análise de perfil aplicado à arquitetura. Falei mais do análise corporal, porque fica... Para uma palestra, é muito difícil você falar de comportamental, né? Fica muito na teoria, muito no empírico, assim. Não é prático. Eu gosto de coisa prática, sabe? Aí entra meu lado arquiteto de falar por tópicos, entendeu? Que fica mais fácil. Então, eu falei, cara, eu vou falar do corporal porque fica nítido ali, né? E é legal porque é no momento da venda que a gente está meio que prospectando, fazendo network, alguma coisa assim, que apareceu a pessoa, aquele pitch de elevador, né? Como que eu posso falar com aquela pessoa? Se eu olhar e ver o perfil corporal dela, eu já sei se ela é para toque, se ela é ou não é, ou se ela é para olhar no olho, ou se é para dar uma certa distância. Então, assim, tem toda uma técnica de comunicação ali naquele primeiro momento para você pegar a atenção daquela pessoa. Então, foi nesse ponto que eu passei, fiz a palestra, né, desse entendimento. Até falo sobre o filme Divertidamente, você já viu? Sim, maravilhoso. As emoções que ficam ali na cabeça da menininha. As emoções que ficam na cabeça da menininha são os 5 perfis corporais que existem. Ai, que legal. O esquizoide, que é o medo, que é o lilás, né? Aí tem o oral, que é aquela tristeza. Eles estão vivendo, todos eles na dor, exceto a alegria. Porque a alegria é os nomes são... Gente, desculpa. Os nomes dos perfis corporais são horríveis. Mas na minha mentoria eu mudei isso, tá? Eu vou falar aqui, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Nossa, péssimo. Bem forte. Porque é nome científico, ele não quis mudar. Mas, enfim, eu mudei para ficar um pouco... Mas eu acho até que, às vezes, é dramático o suficiente para você gravar. Sim. E aí você não esquece. Eu fiquei no esquizofrênico aqui. Achei impactante. O medo, por exemplo, o esquizóide, que é aquele corpo fininho, magrinho, com a cabeça um pouco mais avantajada, o olhão grande, meio perdido, testa maior. Eles são bem magrinhos, assim, normalmente eles são muito intelectuais, criativos, eles gostam de roupas diferentes, assim, sabe? Eles querem fugir do padrão da sociedade, né? Porque realmente são pessoas que são visionárias, né? Normalmente estão na área da tecnologia. Não, Steve Jobs todinho, você descreveu ele. Exato. Grande, esquisito, gestão, igualzinho. Por exemplo, o oral, que é o redondinho, ele tem um corpo mais redondinho, a cara mais redonda. O Jô Soares, por exemplo. Vou dar um exemplo do Jô Soares, que é um ótimo exemplo de corporal. Ele, como que era o programa dele? Total sentimento. É a pessoa mais... sentimento é o perfil mais sentimental. Ele precisa... Os 5 sentidos precisam estar sendo o tempo todo influenciando ele. Estimulados. O que aconteceu com o Jô Soares? Ele tinha a banda, então era o som. Ele tinha a canequinha dele, que ele degustava o que ele bebia lá. O convidado ficava bem do ladinho dele, para ele pegar no ombro, então, tato. E ele falava o tempo todo. Então, assim, sentia, a gente não conseguia saber no programa, com certeza deveria ter um cheirinho ali, ou o próprio café, não sei o que ele bebia. Exato. Então, ele é 100% estimulado para ele ser o melhor dele ali. Em todos os sentidos. Então, o oral, ele é o cara que é... Sabe aquela pessoa que do nada chora, do nada já sorri, do nada tá... é muito sentimento em tudo. Então, esse tipo de cliente é o que você pode, de repente, numa reunião de projeto, botar o cafezinho, ele abre a porta já com aquele cheiro, aí dá um presentinho para ele segurar, aí bota mais amostras para ele segurar também, bota um belo de um café com uns biscoitinhos, alguma coisa assim na mesa para ele degustar depois ao longo da coisa, porque ele vai literalmente entrar no projeto dele, já está ali, amando. E, inclusive, esses são ótimos para indicar, né? Porque eles, quando amam, eles amam de verdade, com intensidade, sabe? E no filme A Tristeza, ela está triste porque, na verdade, a gente está falando de uma adolescente, né? Então, ele tem fases da vida. Tanto que agora, o próximo, ela já na fase adulta, né? E entram 2 outros pontos que são bem adultos. A ansiedade e alguma outra coisa, né? Eu não lembro. Mas, enquanto ela está ali adolescente, no filme, ela saiu de um ambiente que todos os amigos dela estavam lá, né? Então, por exemplo, o medo existe porque ele... Meu Deus, será que eu vou conquistar? Será que vou ter pessoas que vão gostar de mim ou não vão me aceitar? Sim, o adolescente tem muito disso, né? Da aceitação do grupo. Porque tudo que ele conquistou lá, agora ele vai ter que fazer tudo de novo, né? E o único perfil, que é o psicopata, que ele administra bem isso, que nem é tão não é tão emotivo, é a alegria. Por quê? Que é o triângulo invertido, né? Que é o corpo que aqui é maior e aqui é menorzinho. Donald Trump, por exemplo, tem esse corpo aqui maior.
aqueles caras que têm a perna menorzinha e aqui é maior, exatamente. Normalmente, eles estão bem na área de empresários. Esses grandes empresários têm esse tipo de corpo. Tanto é que eu falo na mentoria que quem quer ir para o lado de projeto comercial corporativo pega esse tipo de corpo de cliente que normalmente ele é um empresário. Que aí você consegue fazer um network com esse cara. Mas é um cara que é o único perfil, por ele ter a perna pequena, assim, desproporcional com a parte de cima, que ele tem essa parte de cima do corpo com muita energia. Ele precisa dos outros perfis para poder executar. Ele tem muitas ideias, muita estratégia, ele observa bem cada perfil para justamente conseguir trazer as pessoas para ele, para ajudar ele a andar, o objetivo dele. Então, ele é um ótimo político, um líder nato. Um líder precisa disso, né? De várias articulações. E você sabe que como que a gente... Todo mundo tem os 5, tá? Só para você saber. Os 5 perfis todo mundo tem. Só que tem muita influência na genética da família, do ambiente que você vive, enfim. E o trauma que aconteceu com você de 0 a 7 anos de idade. Então, por exemplo, o esquizoide é dentro da barriga, da gestação. O oral é quando ele está amamentando. O psicopata é quando ele está engatinhando. Por isso que ele tem isso aqui muito grande. Sabe quando o neném está fazendo uma gracinha assim? Oi, mamãe, isso aqui. Aí a mãe fala, ai, que bonitinho, peraí, vou chamar teu pai. Aí ele começa a perceber que não é só a mãe que existe, né? Existe a mãe, o tio, a avó. E tem uma plateia para mim. Aí ele cresce aqui, né? Então, e o trauma qual é? Quando ele se sente manipulado. Normalmente, o que você é bom é aquilo que também te coloca para baixo, né? Então, da mesma forma que ele é muito bom de trazer pessoas, network, líder nato, ele também pode manipular as pessoas, né? Por isso. Então, no filme Divertidamente, ela era a única que tinha noção dos outros perfis, porque sem eles ela não consegue fazer nada. Então, por isso ela era alegre. Ela tinha que ser alegre, porque se os outros já estavam tudo derrotados ali no medo, nos problemas, nas dores de cada um, né? E aí, depois de engatinhar, tem o desfraude, que é o masoquista, que é um corpo mais quadradinho, que é o raiva. E, por fim, a rígida, que é o corpinho ampuleta, né? Que é a nojinho, que é aquela competitiva que, dentro dos arquitetos e designers do nosso perfil, é onde a gente tem mais gente com esse corpo, né? Então, assim... Mas por que o ampuleta tem mais dentro do... Não sei por que tem. Eu sei que é porque é um perfil vaidoso, né? Então, ele está muito nessa área de competição, de gostar do belo, né? Normalmente, até são harmônicos, né? O corpo é mais harmônico mesmo. Tanto é que a ampuleta, né? São triângulos invertidos, mas equilibrados, proporcionais, né? O que a sociedade diz bonito, né? Não é muito por aí, mas... tem um pouco de sentido. Eu acho que é por causa disso, né? Porque trabalha no belo, quer buscar alguma coisa pro belo, né? É muito vaidoso, é competitivo ao extremo. Tem um perfil mesmo, você falando assim, a gente vai... Agora você tá falando, eu tô analisando todo mundo, meu Deus. Então, é isso que aconteceu com meus amigos, você tá entendendo? Aí eu comecei a falar, até que esse meu amigo falou, cara, eu vou te dar uma palestra, porque você tá deixando todo mundo aqui eufórico sobre isso. Sim, é muito legal, maravilhoso. Muito legal. Aí você ensina isso na sua mentoria. Isso. E isso é muito legal, porque para a gente poder vender melhor, é muito importante você conseguir fazer essa leitura corporal do seu cliente. Para tudo, gente. Então, para você saber como se comportar, o que oferecer, como oferecer, em que momento oferecer. Cara, eu amei, eu vou fazer sua mentoria. E aí, com base nisso, lógico, que isso é a técnica do que todo mundo que for lá fazer o curso vai entender. E aí, o pulo do gato é por como eu trago essa informação para dentro do nosso nicho de arquitetura. E aí eu dividi isso em tipos de projeto, né? Para poder te auxiliar na parte do quem é o teu público-alvo. Então, por exemplo, você vai chegar comigo, então eu vou entender qual é a sua necessidade. Sim. A mentoria, ela, apesar de ser em grupo, ela tem tem uma análise inicial que eu faço com o mentorado para entender qual é o caminho que ele quer chegar. Porque dura 6 meses, né? Não vamos fazer uma meta que vai ser para que você ter esse de 10 anos. Não, a nossa meta é de 6 meses. Então, a gente vai traçar uma meta de 6 meses. Eu vou entender qual é a sua dificuldade, o que você gostaria de ter de retorno nesse período. E aí, eu monto essa sequência do que você tem que estudar, do que você tem que fazer dentro, porque tem uma plataforma de vídeo gravado que ele vai lá e consome. E tem os hot seats, que são quinzenais, que eu faço com o grupo todo.
ou falando sobre algum tema aí, o Patrícia, ou eu trazendo um expert para falar sobre o tema. Tudo vai depender de dos meus mentorados. Então, eu digo que é muito personalizado mesmo. Porque se eu vejo que, por exemplo, estou vendo que a Stephanie está com uma dificuldade ali na prospecção, na venda, a outra também é com venda, outra com venda. Então eu vou trazer um expert de venda para falar sobre ponto de funil. Vou falar sobre... aí eu vou ver, dentro do tema venda, o que realmente elas querem para a gente abordar esse tema e a gente conseguir sanar essas dificuldades que a gente tem, né? Poxa, e que elas bacana, porque você vai na prática. Você não fica ali na teoria, falando bonitinho. A teoria tá gravada lá, ela vai lá e assiste. O momento que eu tô com as meninas é exatamente para entender qual é a dificuldade. É na prospecção, é na produtividade, é com colaborador, é aumento da quantidade de cliente. Aí a gente vai entender. Então, eu traço um plano de ação para cada uma que entrar durante esse período, e aí eu vou montando os hot seats, até por sugestão delas, enfim, para poder ajustar a rota de cada uma, Entendi. Né? Eu falo elas porque agora eu tô É isso que eu ia focada, te perguntar. Tô focada agora no público feminino. E por que se despertar assim? É engraçado isso, né? No início não foi, não. Inclusive, até os meninos eram muito mais... eu formei uma turma, né? Depois dessa palestra, até fiz o pitch de venda da mentoria ali, aí acabei formando uma turma de 6, metade homens, metade mulheres. Os meninos eram até mais assíduos, assim, iam, era mais... Mas eu sou cristã, né? E tudo meu na vida, a minha prática, meu lifestyle é cristão, e eu sou muito conduzida porque Deus vem me falando. Há uns 8 anos atrás, eu venho ajudando a minha pastora como líder de mulheres da minha igreja. Nunca imaginei na minha vida focar em mulheres, porque... Gente, eu sempre achei mulher muito difícil. Homem é muito mais prático. Sempre trabalhei com engenheiro, essas coisas. Então, assim, papum, acabou, sabe? Apesar de eu ter tido chefe mulher, né? Elas eram ótimas. Então, assim, não tive nunca dificuldade. Mas eu sabia que era difícil. Só que, no final do ano passado, Deus me deu essa questão. Olha... Eu falei, gente, como assim falar só com mulheres? Eu até falei, os homens da mentoria foram muito mais interessados, mais para frente, mais assim, né? Dando resultado, né? Do que... Não, mas vai ser... Eu estou sendo obediente. Entendi. Mas eu entendo o lado, né? Quando eu falei, olha, eu não tenho nem experiência com mulher. Eu falei, você tem sim, você tem 8 anos já trabalhando com mulheres dentro da igreja que você serve. Aí eu falei assim, é verdade, mas é para voluntário, né? Servir, mas você não está servindo também? Com certeza. Tudo na vida é servir. São pessoas, no final das contas. E aí eu entendi que existe uma missão para falar, por algum motivo, para mulheres, né? Porque eu realmente sempre tive o feedback de muitas mulheres de como que você consegue isso tudo. Isso era uma pauta do nosso podcast, tá? Como você consegue. Inclusive, eu quero que você deixe, assim, uma dica para essas mulheres. Porque você é polvo, é a mulher polvo, né? E quantas mulheres polvos a gente tem por aí que fica equilibrando o trabalho, ou não, filho. Eu gosto muito. Se você não for cristã, não tem problema. Você pode abrir a Bíblia como sendo um livro de sabedoria, que é fato. Não tem como um livro estar décadas e séculos sobrevivendo até hoje numa sociedade e não ser algo importante como leitura. E aí eu falo que leia Provérbios 31, a partir do versículo 10, que você vai ver quem é a mulher virtuosa. E eu acredito, ela não tem nome. Não botaram o nome ali. Eu sempre falei, viu, não tem nome porque ela é impossível. Ela é uma pessoa, não existe, né? Aí, é uma mulher ideal, assim. Aí eu fiz uma live esses dias que a gente falou sobre isso e Deus falou para mim assim, não, ela tem nome e ela é você. Ela é para você ler na primeira pessoa, para você se enxergar ali, né? Que eu acredito que o empoderamento feminino, ele existe, porque Deus coloca... Ele empodera a gente em tudo que está ali, né, na palavra. Então, a mulher virtuosa é aquela ali. Ela acorda cedo, ela não tem preguiça, ela dá ordem às suas servas, ela é empreendedora, ela compra terrenos com o dinheiro dela, ela ajuda no sustento da casa dela, ela é respeitada no comércio, vende, faz negociação, então ela entende comportamento de pessoas. Ela faz obras sociais, ela ajuda a sociedade que está ao redor dela. Então, essa é uma pessoa super possível para a gente ser. E essa é a pessoa que você tenta ensinar na sua mentoria. Muitas vezes a gente não entende por que a gente faz tanta coisa, mas é porque Deus colocou realmente um poder dentro da gente que é possível, sim.
Lógico, não é fácil. Nem ela vai dizer que nem a Dali está dizendo que é fácil. Mas olha que incrível. Os filhos admiram ela. O marido a deseja e exalta ela por demais. Ou seja, a família dela, apesar dela ter tantas atribuições, a família dela é unida. E ela é admirável. Então, olha só que incrível, né? A casa dela funciona. Porque muitas vezes a gente fala, mas aí se um dia eu for diretora de alguma empresa, eu vou perder minha vida, eu não vou ter marido, não vou ter essas coisas, né? Que a gente quer ter. Mas por que não? Eu acho que a gente tem que estar nessas posições de liderança justamente para mudar. Porque, olha só, realmente, até então, a maioria é masculina, né, nessas posições. E a realidade deles é uma. Mas o nosso olhar é outro. Não tem jeito, gente. Não estou falando de uma questão até de gênero, nada disso, não. É uma questão de vivência mesmo, sabe? Da gente enquanto sensibilidade, né? No olhar, no trabalho, né? A gente pode, sim, alcançar esses cargos de liderança e transformar para esse novo olhar. Então, quer dizer que eu posso ser uma diretora executiva de uma alta empresa e ser esposa, e ter filhos, e ter minha vida. Por quê? Porque um dia eu alcancei, eu posso estar numa floresta e abrir um caminho, realmente vai ser mais difícil, mas as próximas que vierem vão olhar para você e vão falar assim, caraca, é possível estar lá. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Então, assim, que não seja por você, vai ser difícil ser a primeira, realmente. Mas você tem outras pessoas, você tem um legado, sabe? Eu sempre acho que quando a gente atinge o auge da vida, a gente está assim, ó, quando a gente começa querendo admirar alguém. Aí, beleza, a gente admira alguém. Aí chega uma hora que a gente começa a querer ter nossos pares, porque, pô, aquela pessoa está lá em cima, né? Agora, como é que eu vivo a minha vida aqui, nessa etapa que eu tô? Então eu tenho que achar pessoas que estão no mesmo nível que eu para poder me ajudar ali. Então, só que daqui a pouco chega um momento que você quer fazer um legado. Você é referência para outros que estão começando. Então, aí é o ciclo perfeito, porque você tem que inspirar, tem seus mentores para te desenvolver, te botar lá, engrenar. Tem aquela pessoa que está ali do teu lado que você fala, cara, tá, é possível, posso dar a mão para você, vamos embora junto. E tem aquelas pessoas que você pode se dar a mão. Então, eu estou nessa fase de dar a mão, sabe? E pelo que eu tenho, eu não sou nada além do que você ou qualquer outra pessoa. Eu acredito muito que todo mundo tem capacidade de poder ensinar, porque todo mundo tem uma vivência, uma história. Então, assim, dentro da história que eu vivi, dentro do que eu entendo do que é uma mulher próspera, virtuosa, eu coloco agora na mentoria que falo para mulheres, num geral também, que são os workshops que eu dou, que eu comecei a dar, na verdade, esse ano. É pequeno, para 14 mulheres, para justamente falar sobre... O nome do workshop é Mulher Vende Mais. Vende mais com um símbolozinho de mais. E aí, uma provocação, na verdade, não é que mulher vende mais, né? Mas é uma provocação no quanto a gente tem de exaltar talento, o nosso valor, né? pessoal. De sensibilidade que pode fazer o diferencial ali na hora, né? Eu fui da fábrica da Todeschini, tem alguns processos de trabalho interno ali da fábrica que só são feitos por mulheres. Por quê? Porque elas têm uma sensibilidade além do homem e é na parte de laqueamento. Não esqueça disso, laqueamento, porque elas veem o detalhe, não, isso aqui não passa, isso aqui passa. Entendeu? Muito mais do que os homens, e é isso. E eles vão ter a força, outras coisas muito melhores que a gente. E a gente junto se completa. Com certeza. Né? Então, enfim, estou nessa jornada porque mulheres. Porque eu quero realmente atingir não só o nosso mercado de trabalho, que é a arquitetura, que realmente tenho esse método que me ajuda muito dentro do escritório. E eu quero muito dividir isso com outros escritórios, né? E mulheres num sentido geral, porque eu entendo que essa ferramenta de análise de perfil, ela é muito incrível, assim, sabe? Ela alavanca algo dentro da gente que só traz a gente o aperfeiçoamento, né? E, lógico, não é só também sobre análise de perfil. Eu gosto de promover essa questão do networking, né? Que mulheres complementares de nichos diferentes podem estar ali se potencializando e a gente poder dividir. Uma ajudando a outra. Exatamente. E é sobre isso, é sobre né? Isso. Você falou uma coisa aí que, assim, bateu muito pessoal em mim. Porque quando eu engravidei da minha primeira filha, que é uma menina, eu estava naquela aceleradíssima. Eu nem parei para pensar. Eu tive ela e, assim, eu não parei a faculdade. Eu estava no finalzinho da faculdade fazendo TCC. Eu falei, eu não vou parar hora nenhuma. Não é porque eu tô grávida que o mundo para, não. Então, eu não parei hora nenhuma. E aí, quando veio o meu segundo filho,
começou as cobranças sociais. Não, agora você vai ter que parar, porque agora... Eu não parei nem um segundo, meu segundo filho. Eu trouxe todo o meu trabalho para casa, eu fiquei trabalhando de casa. E, assim, quando vieram essas cobranças, porque elas vêm, e elas vêm, assim, igual um trator para cima de você, e a pontos de, tipo assim, Patrícia, aconteceu qualquer coisa com a criança na escola, para quem que ele liga? Para a mãe. Sabe? O contato do pai tá ali, às vezes não é uma coisa muito, sabe, nada demais, às vezes esquecer um lanche, às vezes esquecer, sei lá, qualquer coisinha, para quem que liga? É para a mãe. Então, assim, existe essa cobrança social. E aí, quando essa cobrança começou a bater, poxa, eu tive meu segundo filho com 26, então eu ainda era muito nova. Quando essas começou a bater e começou a paular mesmo, e eu falei assim, não, eu vou desistir. Porque meus filhos são prioridade, minha casa é prioridade. Eu também sou cristã. Então, assim, eu falei, eu vou desistir. E aí, me veio, assim, sabe? Porque Deus sussurra no seu ouvido algumas coisas, sabe? Ele vai colocando pessoas no seu caminho. E aí, eu pensei assim, falei, caramba, eu estudo desde os 3 anos de idade. Meu pai ralou pra caramba para me colocar nos melhores colégios. Meu pai também era autônomo, então ele ralou pra caramba para me colocar nos melhores colégios, para eu ter a melhor educação. E, assim, fiz minha faculdade com maior luta. Poxa, eu estudava no Rio Comprido. Eu estudava na Gama Filho, a Gama Filho faliu, cara. Tive que terminar minha faculdade no Rio Comprido, uma luta para terminar a faculdade, para construir uma carreira, para construir um nome, para saber alguma coisa. E aí, porque eu tive um filho... Eu tenho que abrir mão de tudo isso que eu sou, porque eu tive esse neném, entendeu? Hoje, ele faz parte de mim, ele faz parte de quem é a minha família, ele veio para agregar, não para tirar de mim uma parte de quem eu sou, entendeu? Então, enquanto você falava sobre a sua jornada, sobre a sua família, eu fiquei pensando, gente, é isso. É isso. E quanto mais mulheres souberem disso, entenderem e terem esse apoio... Essa rede de apoio é muito importante. De entendimento. Por exemplo, meu marido, né? Ele é uma rede de apoio absurda minha. Ele é um cara, ele é empresário também, tudo, né? E tem, lógico, as nossas divisões em casa dos acordos, né? Mas ele me apoia em tudo. Ele é um cara, vamos dizer assim, perfil comportamental. Ele é mais rotina, ele é mais... Eu gosto do backstage. Eu tô mais de front, assim. E tá tudo certo, ele tá feliz. Ele gosta de me ver e tal. E ele entende que eu... É o meu jeito, né? Então, quando você também tem esses acordos em casa, estou dizendo que é fácil, não. Muitas vezes ele acha eu maluca, né? Porque, enfim... Faz parte. A gente é muito criativa, a gente, né, quer toda... Eu gosto de movimento. Tudo que é novo, eu amo. Sim. Ele não. Tudo que já conquistou, já tá bom. Não precisa ter mais nada. Entendeu? Então, eu acabo instigando ele me instigando, mas é bom esse equilíbrio, né? Se a gente consegue achar esse equilíbrio, é maravilhoso. Porque sempre precisa ter alguém no chão, precisa ter alguém no céu, né? Sim. Achando novos horizontes. Mas rede de apoio é tudo, né? Tudo. E auxilia muito a gente nesse processo. Aí a gente fala não só de marido, mas fala de mãe, né? De sogra, de, enfim, tios, parentes, no geral, que a gente tem que valorizar. Muito. E, né, cada um tem aí a sua jornada traçada, Com certeza. E a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né, Patrícia? Sim, não pode desistir. A gente não pode deixar a sociedade ficar infligindo sobre a forma como você se comporta, na forma como você se coloca, porque senão daqui a pouco quem vai ser a Stephanie, quem vai ser a Patrícia? Alguém que alguém falou que um dia tinha que ser desse jeito. Eu acho que é muito falta de autoconhecimento mesmo, porque é o tal do efeito manada, né? Se você não sabe quem você é, você vai no efeito manada naturalmente, né? Porque você não parou para pensar. Mas eu acho que todo indivíduo tem essa capacidade de parar e analisar. Peraí, será que eu quero isso mesmo? Será que isso faz sentido? Será que isso... Sabe? Só que o que acontece? A gente vive num mundo tão agitado, né? É maravilhoso o tempo que a gente vive, porém... É uma agitação absurda. A gente celular, muita informação, né? Tudo muito assim para ontem. Então, é difícil, né, parar. Sim. Realmente é difícil parar para pensar e analisar o que eu quero, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero deixar de legado, sabe? Mas é necessário. Por quê? Porque senão vai no efeito manada. Então, assim, tudo começa na sua identidade. Quem você é, né? No momento que você sabe quem você é, aí sim tudo começa a desenrolar, tudo começa a fazer sentido. E se de repente, por algum motivo, você escolher uma profissão
pelo fato da manada, né? Que tem isso também, né? Com certeza. Você vai pelo efeito manada, porque o tio falou, porque o tio já é arquiteto, já tem construtora, porque... ou não, ou qualquer outra área que seja, tá. Todo dia é um dia de você refletir sobre você, sobre o que você quer. E se tiver que mudar, tudo bem, não tem problema. Eu costumo dizer que eu estou arquiteta, eu estou mentora agora, né? E pode ser que eu esteja mais à frente outra coisa, tá tudo bem. Desde que seja refletido e analisado de coração para saber se realmente aquilo é o caminho que você quer seguir. Porque a gente tem uma jornada, né, da vida. E o preço que se paga, né, Patrícia? Porque tudo é a escolha, né, que você tem. Esses dias tem um amigo meu que postou até a filha dele, que a filha tem 3 aninhos. Ela fez uma pergunta assim para ele: pai, por que quando a gente escolhe uma coisa a gente perde outra? Cara, a vida é assim, a vida é escolhas, né? É óbvio que no momento em que você escolhe estudar e não estar com seu filho naquele momento, você vai perder um sorriso, você vai perder talvez uma mãe e tal. Mas aquilo ali não é a vida inteira dele, entendeu? Exatamente. Então, existe essa possibilidade, sim, de você conseguir conciliar. Os sacrifícios são necessários, exatamente. gente. A gente, lógico, nessa paralelo aí de criança, adulto, né? O adulto tem esse discernimento de entender naquele momento que ele escolhe aquilo, o quanto aquilo ali, o sacrifício que ele está fazendo, o quanto, que é o que você falou do teu pai, né? Autônomo, né? Se sacrificou para te dar um ensino melhor. Ele se sacrificou para você usufruir de algo melhor no futuro. Pode ser que no momento lá que ele tenha se sacrificado, você nem tenha percebido nada. O meu pai também. Então, assim, hoje a gente consegue perceber. Sim. Mas é para isso, é uma semente, né? Você escolhe plantar semente de alface, que rapidinho ali ela cresce e você consome, ou uma árvore dessa... Que vai te dar frutos, frutos eternos. Então, e tá tudo bem, né? Tem momentos que a gente vai plantar alface, outros não. E aí é o caminho, né, do agricultor que a gente vai escolher ser, do que a gente quer plantar e gerar de fruto aí. Tá certo. Essa live, foi... rendeu, hein? Emocional puro. Purinho. Cara, queria te agradecer. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu quero você aqui de novo, com certeza. Meu Deus. Já peguei seu contato, agora não largo mais o seu pé, entendeu? Tá ótimo. Obrigada pelo carinho. Coração. Imagina, eu que agradeço o carinho. Um prazer poder dividir um pouquinho aqui da minha jornada, né, de trabalho. E convido vocês, né, mulheres, empreendedoras, líderes, executivas que queiram se aperfeiçoar mais na área de vendas. Se você está começando, se você já tem uma empresa ou já está até num segmento de alto escalão dentro de uma empresa e quer se desenvolver mais enquanto empreendedora no quesito vendas, né, na prospecção, entender melhor o outro, né? Muita dificuldade de quem está como executiva é você trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, né? Quer dizer, na vida, né? Mas, lógico, existem níveis, né? Existem níveis de dificuldade. Então, desde você que está começando até que você já está há muitos anos, se quiser seguir a gente, @patricia.ieno no Instagram. E o meu escritório de arquitetura, que lá a gente divide, né? Hoje a gente é um pouco mais focado na parte corporativa e comercial. É Patrícia Ieno, I-E-N-O, Arquitetura. Perfeito. Vai ser um prazer poder estar com vocês aí nas redes sociais. Pessoal, e você que ficou com a gente até agora e não curtiu ainda, então deixa seu like, compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que você tem um amigo que está precisando desse conteúdo que a gente falou aqui hoje, hein? Então você já compartilha, já lança isso aí pro mundo, tá certo? Fica com Deus. Obrigada por ter ficado até agora. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.